Olá, esse é o Mateo Odete, o podcast para quem gosta de novela. Você sabe quem é essa tal Odete que eu acabei de dizer? Ah, então pode vir. Eu sou o Leandro Guima, consultor de criação e noveleiro. Eu tô aqui para debater esse gênero que a gente tanto ama com os profissionais da área. E é claro, com outros noveleiros tão malucos quanto eu e você. Bora lá? Olá, começou mais um Mateo Odete. E aí, tudo bem com vocês? Com você? Com quem estiver ouvindo? O Mateo Odete, para quem não sabe, é um espaço principalmente de escuta, não à toa é um podcast. Ao ouvir, a gente também aprende. E hoje a gente vai falar sobre a representatividade negra nas novelas. E para essa conversa, eu trago aqui duas pessoas que eu admiro profissionalmente e que têm ganhado finalmente, merecidamente, espaços de liderança, de partilha e principalmente de fala. Eu começo falando do Alberto Pereira Júnior, que é jornalista e consultor de conteúdo. Alberto, eu tenho preguiça daquelas biografias que começa todo podcast, então diz você o que você faz hoje. Oi, eu sou um artista social, misturo linguagens, o audiovisual, teatro com comunicação. Apresento o programa Trace Trends, que é uma revista eletrônica sobre cultura afro-urbana, toda terça-feira, 10h30 da noite na Rede TV, e também parte do Três Brazuca, que é um novo canal de TV por assinatura, também com esse recorte afro-urbano. Então, priorizamos pessoas pretas. É isso. E você, Cláudia Lima? Eu sou Cláudia Lima, né? Todo mundo me chama de Clô, todo mundo me conhece como Clô. Eu sou jornalista há 30 anos já, entregando a idade. Hoje eu sou editora de atualidades da Vogue, mas já passei por outros veículos, como o UOL, a Trip, Editora Azul, Editora Abril, passei pela L também em 2018, e eu adoro novela. Você é pós-graduada, tem mestrado e doutorado em novela, é isso? Ai, quem me dera. Mas eu gosto muito. Eu sou uma criança. Eu sou uma pessoa nascida nos anos 70, então as crianças dos anos 70 foram criadas vendo televisão até tarde, até novela das 10 a gente via. Eu cresci nos anos 80, também fui criado, acho que assim, todo mundo no Brasil, mesmo que, eu costumo dizer que meu pai, ele falava que, ele reclamava que você assistiu muita novela, mas ele sempre sabia os nomes dos personagens, sabia o que ia acontecer, quando ele passava da sala para o quarto, do quarto para o escritório, e de repente via a televisão, ele parava ali um pouquinho, dava aquela olhada e entendi o que estava acontecendo e seguia a vida. Então, de alguma maneira, a novela faz parte da identidade brasileira, né? Vamos dizer, muito até os começos dos anos 2000, depois transformações digitais, enfim, aí as coisas mudaram um pouco, mas ainda assim talvez o veículo de informação social de maior relevância no Brasil. Talvez na nossa bolha, ou numa bolha específica, essa transformação já ocorreu, mas ainda muitos lares dependem só da televisão e do imagético ali da novela acontecer, né? E ainda precisamos, de fato, aprofundar essa discussão, e acho que o que a gente vai falar aqui, que é foco nas novelas, é importante porque é a representatividade imagética, né? É aquela mensagem que chega na casa de 40, 50, 60, 80 milhões de brasileiros, que perpetua estigmas, né? Porque quando aparecem pessoas negras, e acho que a gente vai poder aprofundar e falar de exemplos, são exceções, então, ou são sempre naqueles espaços, né? É o bandido, é o profissional que trabalha no emprego de servidão, ou aquela narrativa que está exclusivamente ligada ao racismo. Então, a pessoa vai sofrer um caso racista, vai, ao mesmo tempo que vai sofrer, ela vai servir de escada para o outro personagem, que é branco, se redimir. Não é sobre ela, é sobre o outro.
Eu estava fazendo uma peça de teatro, né, antes da pandemia, chamada Crioulos, que é uma dramaturgia preta, elenco preto, enfim, produção preta, estava em cartaz no Sesc Santo Amaro. E tinha uma cena que uma das atrizes negra interpretando uma mulher branca. Atriz, batia a palma. Parabéns, agora vocês estão ocupando todos os espaços, não é mesmo? Podem ser motorista de carro de luxo, podem, sabe? É realmente, porque a impressão que dá, e eu já escutei isso muito, né, de outros amigos, atores até, principalmente nessa disputa de casting e tal. Nossa, mas não dá, né? Agora precisa ser preto, precisa ser gordo, precisa ser LGBT, assim como Esse como se incômodo da realmente cota, né? exatamente, assim você fala, mas amigo, vamos olhar a sociedade na sua diversidade, pluralidade. Aqueles comentários, né? Ah, mas agora é só isso, né? Agora é só isso que a gente precisa chamar, né? No caso de, sei lá, de tipo modelos, né? Personagem para fazer matéria. Ai, mas agora é só isso, só eles agora. Ai, nossa, que inferno. Não tem lugar mais para mais ninguém, né? Vocês tinham essa noção de que vocês não estavam representados quando vocês eram mais novos, bem mais novos? Ou a sociedade, a construção de sociedade era tão escravagista, enfim, por favor me corrijam nos termos, que era quase assim, tá, essa é a minha posição, eu tô aqui vendo a TV de brancos e vamos nessa. Posso falar assim, do meu lado, eu criança ainda, eu lembro de ver novelas e assim, eu não me sentia, não pensava nisso, imagina, não passava pela minha cabeça. Acho que a novela que mais me chamou a atenção, pelo fato de ter um elenco majoritariamente negro, foi Escravizaura, obviamente, nos anos 70, acho que 77, por aí, 76, 77, que era um elenco assim, muito grande de negros, porém como escravos, né? Como todo mundo sabe. Então, foi a minha primeira lembrança assim de ver, via muito também, sei lá, acho que a única pessoa que eu lembro de não ver numa posição subalterna e ele seguiu a carreira assim, né, até hoje é o Milton Gonçalves, né, que sempre foi advogado, desde Pecado Capital. Lá no meio dos anos 70 ele era um advogado. Então, acho que é o único caso de ator negro assim que não teve um papel subalterno, né? É um advogado, mas que lembrando da trajetória dele, sempre era questionado, né? Aquele momento de Sempre. vai chegar o doutor, né? Exatamente, Como, sempre. como se, né, ele não pudesse ser. Eu pensando, a minha vida, meu entorno sempre foi mais embranquecido. Tirando a minha família, de fato, que é uma família majoritariamente negra, embora tenhamos agregados brancos e agora, Uhum. mais recentemente, japoneses, inclusive, eu Na minha também. tenho uma prima afro-bege, japo-bege, maravilhosa, uma brincadeirinha que a gente fala. Luísa Akemi, bebezinho de 5 meses, linda. Espero que ela cresça com cabelo crespo e olhos puxados. Vamos torcer. Eu tenho japoneses também na minha família. Eu tenho 2 sobrinhos. Tirando a minha família, meu entorno sempre foi mais branco. Então, obviamente, isso é uma estratégia de sobrevivência e de apagamento estrutural de uma família preta, classe média, né, remediada. Mas eu lembro de olhar na TV e, tipo, não me senti representado, mas é que eu não sabia o que era representação, né? Mas era um incômodo, era assim, tipo, quando criança, eu fui uma criança nos anos 90, então, Carrossel, né? A narrativa do Carrossel, o Cirilo, né? Ser chamado de Cirilo pelos coleguinhas de turma, né? E aqueles comentários, né? De criança mesmo. Por que sua pele é assim? Você fala muito achocolatado, né? Mas você queria ser branco, não sei o quê. E seu cabelo? Por que seu cabelo... Né? Estratégia de sobrevivência. Minha mãe raspava no cabelo do meu irmão, né? Meu cabelo eu comecei a usar, hoje eu tenho dreads, mas eu comecei a usar black, né? O black power, cabelo. Descobri qual que era o meu cabelo na faculdade, quando eu comecei a de fato me empoderar e buscar outras referências, né? Embora me soubesse sempre negro, né? Não descobri que eu era negro, sempre soube, mas
mas visibilizar o que significa, o que são as possibilidades de negritude também, porque é isso, né? Aí a negritude, beleza, você é negro, então você vai ser jogador de futebol, pagodeiro, né? Tipo, cantor, exatamente. Porque senão não cabe falar sobre isso, né? Meu pai é engenheiro, então, tipo, funcionário público, nem discute essas questões. Vamos trabalhar e vamos pagar as contas e boletos. E acho que, ainda criança mesmo, nos anos 90, em 95, quando A Próxima Vítima, né, estreou, e tinha aquela família negra, classe média alta, né? Norton Nascimento, Zezé Mota, Camila Pitanga, Antônio Pitanga, se não me engano, era o pai, era isso? Era o pai. Ver aquela família constituída, porque geralmente já existiam outros personagens negros de novelas que não tratavam de escravidão, né? Porque novelas que tratavam de escravidão sempre tinham um núcleo maior de negros, com certeza, mas outras novelas contemporâneas não tinham um núcleo negro. Tinha a empregada da casa, né? O negro nunca tinha família, exatamente, né? a cozinheira, a empregada até tinha uma filha, mas uma filha nem era negra, nem parecia negra. E ela fingia e tinha vergonha de ser filha, porque ela ia casar com um homem rico, sempre essas tramas, né? Vai casar com um homem rico, então ela tem que esconder a origem, porque se descobrir que ela é filha da empregada, que foi criada com os filhos do patrão e teve um acesso à educação, e vai dar um chabu. Então, eu acho que foi a partir de A Próxima Vítima que eu me lembro, né, que teve uma discussão e até gerou uma comoção. Mas espera aí, uma família negra classe média. O que é uma família negra classe média, né? E aí vem todos os estereótipos. Eles são metidos, imagina. Assim, porque como se uma pessoa negra existisse um padrão de que é ser negro. Tem que ser baixar a cabeça, tem que ser boa praça. Tem que ser subserviente, né? Subserviente e dizer assim para tudo. E se a pessoa negra questiona, ela... é um preto metido, perdeu contato com as raízes, né? Isso, inclusive, na boca de outros personagens negros. Existe, se você for recorrer na dramaturgia, esse tipo de fala também é colocado na boca de outros personagens negros mais periféricos. Né? Quase como uma disputa entre os dois, como se não coubesse se o exemplo ou a história de um não pudesse servir de alavanca para o outro, ou se não pudessem coexistir diferenças de ser negro numa trama, né? Então, acho que hoje em dia a gente melhorou muito, né? Mas você tem razão, sempre tinha essa lição de moral, né? Do personagem que era sei lá, uma empregada na casa de alguém, quando o personagem negro ia visitar, essa personagem dava uma lição de moral, tipo, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar, né? Exatamente. Eu lembro muito disso, assim, eu lembro muito disso. Sempre tinha essa moral da história, né? Aí a trama do personagem, como a gente já disse, ela é conduzida para levar uma situação racista, né, bem evidente, e o personagem branco entender ou servir como né, num passe de mágica, ele compreender a sociedade e se transformar, e aí beleza, o personagem negro perdeu a função na trama, e desaparece da trama. Né? Exato. Que ele serviu de escada para o outro se transformar numa pessoa do bem, né? Uma pessoa Vocês boa. acreditam que isso também, assim, é uma pergunta quase óbvia, é muito mais uma deixa, porque, assim, enfim, vocês saberão que isso também é reflexo porque as novelas eram, e a maioria delas ainda hoje são escritas por brancos, então até do que você, Beto, comentou de situações em que o negro reagia de uma forma racista a uma determinada situação, tem um pouco disso, de uma vivência que não é propriamente do autor? Claro, eu acho que assim, a narrativa da história é sempre contada pelo lado vencedor, né? E o vencedor nesse sentido é a branquitude, né? Que colonizou, que escravizou, que detém os meios de produção e as narrativas. Então, por mais desconstruídos que sejamos, né? E eu já me incluo, porque eu sou negro, mas eu parto de outros lugares também, né? E acho que é também entender que nem todos os negros são, né? Embora eu seja periférico, porque periferia é tudo que circunda o centro. A gente acha que periferia é uma coisa outra, mas não, periferia é tudo que circunda o centro. Né? Existe um centro, o núcleo, que é o núcleo, o resto é periferia, e tá tudo certo.
né? Mas aí as pessoas imaginam que a periferia é um lugar completamente carente, e a periferia habitada pelas pessoas negras é um lugar de extrema pobreza apenas, e infelizmente é a maioria, isso por um processo histórico, né? De a escravidão acabou, mas os negros não desapareceram. Acabou a escravidão e parece que a gente desapareceu da história do Brasil durante muitos e muitos anos, né? E a gente não, a gente estava lá, tentando sobreviver como podia, arranjar trabalho, sendo preso porque estava na rua, né? A lei de encarceramento surgiu a partir da lei da vadiagem, né? O encarceramento em massa das pessoas negras, né? Pessoas negras libertas não tinham para onde ir, ficavam nas ruas procurando trabalho, eram presas e formando as populações carcerárias. Enfim, toda essa história que a gente parece que a gente precisa repetir o tempo inteiro, porque quando a gente aprendeu no colégio, a gente aprendeu tão rápido. Todo ano a gente tinha as mesmas aulas, a gente aprendeu rapidamente só para aprender as datas e passar. Porque vamos falar da Segunda Guerra Mundial, né? Porque é Europa, né? E não vamos falar do que acontece no Brasil. Mas sim, eu acho que falta vivência e falta literatura, né? Falta a abertura de outras fontes, né? Historiográficas, pessoas pretas que possam contar a sua história e criar suas histórias, porque a gente está falando de teledramaturgia, que parte de elementos reais, mas é ficção, são histórias inventadas também, né? Então, e as histórias inventadas, elas quase sempre remetem, a gente pega sempre, né, os autores, eles pegam muitos clássicos, né? Os Shakespeare, Ibsen, e já nesses espaços, os personagens são brancos, então eles já nem querem transformar essas narrativas quando transformam para a contemporaneidade, já imaginam que a menina rica que vai ser disputada é uma menina branca, nem passa na cabeça que essa menina pode ser uma menina preta, ou que essa história pode ser adaptada para uma outra vivência e realidade que tem a ver com o Brasil, com o espaço que ela está sendo contada, né? Se a gente olhar, eu trabalho muito também com publicidade, se a gente olhar a publicidade brasileira, parece que a gente mora na Irlanda. A quantidade de ruivos que tem na publicidade brasileira, em detrimento de pessoas pretas, você fala tipo, gente, mas eu tô na Irlanda, que é isso, né? Somos um país de ruivos. E não é verdade. Você, pegando carona na pergunta do Gui, e naquela conversa que a gente teve anteriormente, essa coisa, né, do negro, quando ele tem uma opinião, ele é tido como o metido, o que está ali ultrapassando o espaço dele, né? Ultrapassando o limite dele. E eu me lembro quando de Escravizaura, que tinha a personagem da Dona Léia Garcia, que era a Rosa, que era a antagonista da Isaura, e que era, assim, uma mulher que todo mundo odiava, era uma personagem que todo o Brasil inteiro odiava ela, achava ela o fim, porque ela maltratava tratava a Isaura muito mal. E assim, se você for analisar hoje em dia, a Rosa, a dona Léia, inclusive, até sofreu, né? Muitas represálias na rua, as pessoas batendo nela na rua, jogando coisas, porque achavam que era o fim da picada ela, né, atacar a Isaura tão angelical, né? Tão virginal. Branca. Exatamente. E se você for analisar hoje em dia, é uma personagem que é uma ativista. Ela era uma escrava que era uma ativista, porque ela brigava pelo espaço dela. E por que a Isaura, que era escrava, tinha tantas regalias, enquanto os outros, ela e nenhum outro escravo tinha? Então, se você é bem interessante isso, assim. Você ver como era uma personagem que era ativista, era uma feminista também, mas na época é uma coisa que passou despercebido, né? Tanto por conta do não letramento racial, né? Passou totalmente despercebido e hoje a gente consegue analisar por esse lado, assim. Eu vejo muito isso, eu faço uma crítica aqui, sim, também a essa coisa dos personagens negros serem retratados de maneira errada por conta disso, porque são geralmente diretores e equipes brancas produzindo as novelas. A gente teve agora essa última, essa Bom Sucesso,
que teve a participação, acho que na co-direção do Jefferson D., né? E com um elenco negro e de destaque, que é uma das poucas vezes em que a gente viu esse tipo de coisa, E né? o Fabrício Santiago na equipe de roteiristas também, né? Então, esse trabalho de escuta dos autores. Exato, exato. Então, isso já faz Se ainda diferença, não é né? a redação final, que se pelo menos, de novo, traga para discussão, não é? Exato, porque é isso que faz com que seja retratada do jeito que é, né, gente? Do jeito que a vida é, né? A gente fala muito isso no trabalho, em relação a essa coisa de diversidade, que você precisa ter isso para trazer diferentes olhares, diferentes experiências, né? Senão fica sempre sob o mesmo olhar, né? Olá, tudo bem? Eu gostaria de saber de vocês quais os personagens que vocês se sentiram mais bem assim representados. Um beijo. Olha, eu posso falar por mim. Posso começar? Olha, eu sempre começando. A Zezé Mota em Corpo a Corpo, que foi a Sônia, que era uma personagem que ela tinha um romance com Marcos Paulo, ela era paisagista. Foi a primeira vez que eu me lembro, que a primeira vez que eu ouvi falar nessa profissão, nessa palavra, nessa profissão. Ela é paisagista, eu sou paisagista, eu achei incrível aquilo. Não era uma personagem que era uma escrava, não era uma empregada doméstica, não era uma pessoa numa posição subserviente. Foi a primeira vez. E eu me senti muito representada. Eu entrevistei a Manuela Dias no começo do ano e eu me senti muito representada e me sinto muito representada com a Camila, da Jessica Ellen, que eu acho uma personagem assim incrível, e aquela cena que já virou antológica dela no hospital falando para a mãe que ela estava cansada de ter que ser forte, de estar sempre pronta para a batalha, sabe? Aquilo, assim, eu lembro e eu falei isso com a Manuela, que as lágrimas desciam, assim, porque essa é a vida da mulher negra, entendeu? Né? Você tem que ser forte, você não pode esmorecer, vamos lá, você vai que você vai. Vamos lá, que você guerreira, pode. vamos lá. Vai, guerreira. Exatamente. E assim, gente, me deixa não ser guerreira. Cansei, sabe? Não quero mais brincar disso, entendeu? Então, assim, eu me sinto muito representada por essas duas personagens, assim. Eu acho que eu não consigo dizer que eu me sinta exatamente representado, 100% representado por nenhum personagem. Mas eu vou pegar esse gancho e vou dizer Amor de Mãe, a Camila, né, a Jessica Ellen e a Verônica Thaís Araújo, eu acho que... E é muito legal isso tê-las na mesma novela. Por quê? Porque a Thaís Araújo, né, acho que ela é o nosso modelo de mulher negra. Ela já passou por vários lugares e vários lugares de protagonismo e construiu uma carreira de representatividade, né, na TV, nas capas de revista, enfim. Uma família linda que a gente torce muito para... Que às vezes, inclusive, a gente coloca num pedestal muito e coloca no papel de totem, né? Porque é tão bom ver um casal com 2 filhos, casal afrocentrado, que a gente fica torcendo para que, né, dure e perdure, que sejam felizes, quase tirando a humanidade deles. Eu acho que isso é um problema que a gente, enquanto a representatividade tira a humanidade, porque você torce tanto, você fica tão colado e ali é isso, tá no caminho certo, que você esquece que são pessoas que têm vidas e sentimentos, né? Mas por que eu citei essas duas personagens? Porque em Amor de Mãe, a Camila realmente ela é... Achei a primeira cena dela, quando ela fala, a primeira cena dela, ela chegando na escola, eu chorei, porque era aquela menina periférica que lutou muito, né? Uma filha adotiva de uma mãe empregada doméstica que conseguiu se formar e foi lá dar aula
e estava A muito... única dos filhos, né? Exatamente, inclusive. que fez, única dos filhos que fez faculdade, é a filha adotiva e preta, né? Achei muito interessante esse recorte e ela muito imbuída nessa transformação, que é professora de história, né? Para poder resgatar o passado e transformar. E a primeira cena dela, ela chegando nessa escola destruída, enfim, escola pública da periferia do Rio de Janeiro também, com vários recortes, presença negra, mas não só negra, enfim. E ela conseguindo chamar a atenção daqueles alunos, ela cantou uma música, ela falou de histórias pretas, foi muito marcante. Mas, ao mesmo tempo, e eu acho muito importante nessa novela ter a Thaís Araújo, que era uma personagem que vem de um outro lado. Ela é uma mulher, ela já era uma mulher bem-sucedida quando começou a novela, advogada, uma advogada com uma índole Duvidosa, né? duvidosa. E acho que isso e é muito legal também, porque assim, não é que a gente, enquanto negro, precisa ser só retratado em papéis positivos, né, de pessoas boas, né? Nós somos seres humanos, temos todas as características dentro da gente. Mas o problema, acho que a dramaturgia tem reproduzido até aqui, é que a gente não é tratado como humano, a gente é tratado como tipo, né? Então, ou é o bonzinho demais que é feito de trouxa, ou é o bandido, né? Não tem nuance. Eu acho que esse personagem da Thaís Araújo tem várias nuances. Ela entende os processos, ela entende as questões complicadas que ela se envolve profissionalmente. Ao mesmo tempo, ela tem uma questão pessoal de querer ser mãe e não conseguir. E essa questão de ser mãe acaba com o casamento dela. Ela até vira mãe adotiva, depois tem filho, depois começa a se rever no passado dela, que isso, ela tinha várias trajetórias e histórias e camadas que formavam ela do jeito que ela era naquele momento, quando começou a novela, e vai sendo revelado. Então, acho que... É um personagem bem rico, né? Exatamente. E a Manuela Dias escreveu Justiça, né? Que é um outro ótimo exemplo de dramaturgia, né? Porque isso, primeiro, sai do eixo Rio-São Paulo. Segundo, embora a representatividade negra naquele trabalho ainda seja questionado, mínima, Só mesmo a Jéssica Ellen, Ellen, exatamente, que foi presa, que discutiu, né? Que ela foi presa numa situação que a colega branca dela, Luísa Reis, da trama, devia também ter sido presa, mas ela foi presa porque ela era preta. E isso reproduz uma coisa que acontece socialmente. Acho que esses dois personagens me contemplam. Acho que representação 100% eu não tive ainda, porque acho que, para mim, talvez, tem outras questões. Eu sou um homem negro, gay, positivo, tem outras coisas que... E eu queria citar que não tem nada a ver, não é Brasil, mas que é uma outra produção recente que... São duas produções recentes que eu sou fã. Uma série chamada Insecure, na HBO. Amo demais. Eu demorei para assistir, e assim, eu sou uma pessoa que veio da cobertura de televisão, né? Eu cobri televisão por muito tempo, então sou conectado com os assuntos da televisão. E sabia que existia, mas eu nunca me atentei sobre a sinopse. Acho que a sinopse tentava emplacar, como a HBO, um Sex and the City negro, e não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver, mas tem a ver no sentido mais limitante, que são amigas, enfim, mas é uma outra profundidade, outra camada, e ser negro em Los Angeles nos anos 2000, pós-2010, é outra coisa do que ser mulher em Nova York nos anos 2000, né, que também tem suas dificuldades, mas eu acho que esse filme traz outras camadas. E a outra série que, assim, que aí, para mim, é a melhor produção do ano é I May Destroy You. Maravilhosa. E, assim, junta todas as questões. E também tem questões LGBTs no meio ali. E fala sobre abusos, né? E esses abusos, como esses abusos... Para cada pessoa que sofre um abuso, esse abuso, ele reflete de uma maneira, mas a gente vive vários abusos o tempo inteiro, né? Agora, voltando um pouco ao você falando dessas camadas e de mostrar os personagens negros não sempre bonzinhos ou, né, aquele, né? Eu estou revendo, até comentei com o Gui, A Favorita, que eu não... Revendo não, eu estou vendo A Favorita, que eu não vi na hora. E tem o personagem do Milton Gonçalves, que não é um advogado, mas é um político corrupto. O núcleo todo, né? O Milton Gonçalves, que é um político corrupto, a Thaís Araújo, que é uma patrícia, uma petrícia, né? Uma puta patricinha, ninfomaníaca, e o irmão, que é um alcoólatra, Fabrício Oliveira. Me incomoda demais o papel do Fabrício nessa novela,
porque eu acho que assim, é aonde chega, eu acho que eu fiquei pensando, refletindo muito nisso, esses dias que eu tenho visto, se hoje, como é que ele vê hoje esse papel? Porque a novela é de 2008. Então, assim, na época ainda eram recorrentes esses tipos de papéis, né? E, assim, é uma coisa que assim, me incomoda profundamente ver o Fabrício, que eu amo, que é um ator que eu acho incrível, fazendo esse personagem que é o Didu, né? O Diduzinho, que é um cara que né, tipo, filho do político corrupto que não concorda com as falcatruas do pai, mas é um cara que é um loser, né? Tipo, tá ali com uma namorada que não gosta dele, mas que tá ali também porque, né, é cômodo para ela, né, pelo conforto, e tem esse lance da bebida, né, que é um dos estereótipos, né, gente? Quando se fala de negros em teledramaturgia e em programas humorísticos é um estereótipo assim que é muito forte, né? Então me incomoda Clô, demais, você assim, que está nossa, revendo a muito. Favorita, porque eu vi só a exibição original. Esse núcleo, ele vai perdendo importância ao longo da trama? Porque eu sei que a Favorita era para ser, não sei se vocês sabem, a Favorita era para ser passada em Brasília. Não à toa é a dupla sertaneja, o cara Ah, místico no meio do mato, Triunfo ali, que é a cidade industrial, a Da cidade Maiara. satélite, e, enfim, e a Casa dos Fontini, uhum, né, essa coisa bem Lago Norte, assim. Então, e por razões de logística, uhum. e aí por isso que a trama política ficou ali esquizofrênica, porque ele virou um deputado estadual e acho que ele ia ser senador da República e Isso. eu não sei se essa trama se esvaziou, assim, até não sei. Na verdade, ele Ah, até continua senador, assim, não é só por isso que eu cobri por essa novela, favor, né? Eu Beto, trabalhei, conta. Aham. cobri essa novela, Então, assim, porque eu estou vendo pela primeira vez e eu ainda estou assim, no meio eu da trama. cobri essa novela, posso dizer que dei alguns furos, né? Não vou dar spoiler para para Chloe, mas a participação dos personagens desse núcleo diminuiu não apenas porque mudou a novela de lugar, mas porque de fato gerou um incômodo social na época. é, a representatividade desse núcleo negro ser um núcleo negro completamente disfuncional, né? Da Thais Araújo ser uma ninfomaníaca, né? Porque é isso. E talvez o que o João Emanuel Carneiro tenha tentado fazer, acho que ficou na chave das boas intenções que não foi construída, que assim, obviamente era ousado nessa época colocar primeiro um negro senador. Acho que a gente lembra o senador de novela, a gente lembra o Carlos Vereza em Rei do Gado, né? Senador lá sem terras, enfim, bem bonachão, quase um Suplicy, né? Eu acho que o Suplicy era inclusive a inspiração daquele personagem. Então, a comparação, né, daquele senador muito bobo e passado para trás para um senador negro, corrupto, né, sem que a teledramaturgia trabalhasse, não só a teledramaturgia, mas a sociedade brasileira trabalhasse outras questões envolvendo a negritude, né, acesso à educação, mercado de trabalho, etc. e tal, provocou uma reação muito forte. E, claro, naqueles primeiros grupos de discussão que a Globo ainda faz, e eu questiono muito porque também, assim, uma coisa o público não está preparado, mas assim, se você não traz, o público nunca vai estar preparado porque o público não vai Nunca saber vai. as outras Ele nunca vai possibilidades, discutir. né? Nunca vai saber as possibilidades. Então, fica nesse, mas a família, como vou colocar um beijo gay? A família, você explica, eles se amam, eles são namorados, estão se beijando. Acabou. E segue a vida, né? Não precisa colocar uma flecha, uma lupa tão grande nas coisas. Deixa as coisas serem mais naturalizadas. Naturais não são porque a gente já parte de desvios, né? Mas deixa ser mais naturalizadas. Mas essa novela, além disso, passou por algumas questões, porque o capítulo 100, que ia ser a grande virada, teve que ser antecipado, porque não estava dando... A Antecipou. audiência não estava reagindo, porque, de fato, era uma trama muito
dúbia, né? Quem é vilão, quem tá falando a verdade. Então, embora tivesse uma aposta muito grande nessas questões, ainda assim, pensando no macro, é o principal produto da teledramaturgia brasileira, né, novela das 9, aí a Globo não bancou várias coisas e foi reduzindo, inclusive, esse núcleo negro e o núcleo daquela cidadezinha que tem o Malvino Salvador, Helena Ranaldi, enfim, que foi ficando muito esquizofrênico mesmo. Acho que o João Manuel Carneiro conseguiu, depois, em Avenida Brasil, trabalhar melhor esses núcleos periféricos da trama central, né? Porque a trama central de A Favorita estava muito bem desenvolvida, né? As cantoras, o empresário e tal, mas esses outros personagens, que eram personagens muito ricos, eles não estavam dialogando tanto com a trama principal e aí acabaram escamoteados. Mas o que eu queria dizer é que, assim, a gente, né, a gente tinha falado de Thaís Araújo, a gente falou de Thaís Araújo, que a Thaís Araújo está nessa novela, e eu queria citar um outro exemplo, assim, a Thaís Araújo, ela é uma referência. Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, né, a gente, agora Jéssica Ellen, Erika Genusa, enfim, a gente tem algumas pessoas despontando de uma nova geração, mas ainda assim, muito recai Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, né, são os três. A gente vai olhar as capas de revista, e Eclô pode me dizer, né? Vogue, Elle, Marie Claire, Camila Pitanga e Thaís Araújo. Thaís Araújo. Né? Quando não tem uma, tem É outra. uma alternativa. Sharon de vez em quando, né? Exatamente. Mas, assim, as duas são campeãs, assim, e a Thaís é campeã, eu acho. E aí eu queria lembrar o João Manuel Carneiro, né? Que a gente estava citando de A Favorita aqui, e o Fabrício Oliveira, ele fez a novela Segundo o Sol, do João Manuel Carneiro, que é uma novela que passou na Bahia. E, assim, e aí, quando a gente entende que a branquitude tá perdida. E, assim, tá perdida, mas não se sente perdida, porque imagina que um processo de escrever uma sinopse de novela pode ser um processo muito individual, mas entre escrever a novela, apresentar e colocar em produção, passam pelo menos 200 profissionais envolvidos. E aí nenhum desses 200 profissionais falou, gente, mas a novela se passa na Bahia, o cantor é branco, a família central é branca, não tem preto. E aí o que fizeram? Tiraram a Carol Castro, colocaram a Roberta Rodrigues no núcleo da novela ali para ser uma mulher, uma cunhada ciumenta, porque aí, assim, É a negra raivosa. Exatamente. Nessa novela, eu contei, assim. Existiam outros personagens negros na trama, porque uma trama que passa na Bahia, mas eram completamente periféricos, quase nem tinham nome. Inclusive, no site da novela, não estavam ali. Né? Tinham quatro personagens negros no site da novela, do total de, sei lá, 30 pessoas, né? Uma novela que passa na Bahia. Tinha o Fabrício Oliveira, tinha a mãe dele, que era uma... Maravilhosa essa atriz, né? que era a empregada doméstica, né? Depois a gente vai revelar, que vai descobrir que teve caso com o patrão, que o filho inclusive branco do patrão é verdade, dela. Exatamente. Tinha a Roberta e tinha mais uma pessoa negra, que agora já me fugiu, porque, enfim, não tinha uma importância na trama. E aí você percebe que, assim, o arco, a gente pode até falar que o arco do Fabrício, que filho do motorista, né, teoricamente do motorista, da empregada, que depois volta e volta, é o arco de vingança, né, é o arco do rancor. Então, assim, a representatividade negra é pequena e quando existe o negro, ele vai lá, ele fica rico e vai lá se vingar. Quer dizer, poxa, então é isso, né? Assim, é quase virando, porque aí ele vira um vilão, então ele tira todos os elementos cruéis e estruturais do racismo que ele vivenciou e foi vítima da sociedade e colocam ele para ser contra os brancos e quase num papel sádico de eu agora eu sou muito rico e vou fazer vocês sofrerem na minha mão. Então, é bem complicado. Agora, é muito louco isso, né, dessa coisa do Segundo Sol, que para mim é o pior exemplo, assim, de tipo, como assim você faz é como fazer uma novela na África e não ter preto? Não, e assim, eu acho, antes a gente às vezes essas questões ficavam muito
atreladas à criação, né? Mas acho que a sociedade avança e a gente, enquanto interlocutor social, os atores deviam falar, né? Assim, né? Claro que todo mundo tem boleto, todo mundo precisa trabalhar, mas assim, Claro. não dá para ser conivente e falar que eu só faço o meu trabalho, eu recebo né? Estou fazendo meu trabalho, eu sou uma atriz que interpreta todos os personagens. Sim, você interpreta a profissão, né? A atuação é emprestar a sua vida para interpretar vários personagens, mas assim, quando esses personagens, essas pessoas reais existem e não são escaladas, você está ocupando esse espaço, então você está se comprometendo com esse apagamento. Essa autocrítica é tão importante, né? Aí... Com certeza, com certeza. Não, e eu me coloco, assim, essa autocrítica é uma autocrítica que eu me faço também, porque por ter vindo, assim, né, na minha vida profissional, logo cedo eu comecei a trabalhar na Folha, então eu era o Alberto com o sobrenome Folha de São Paulo, Jornal Agora, então de alguma maneira eu era o negro, mas eu tinha algum respaldo de uma empresa. Você era da Folha. Exatamente. Então eu já fui aculturado, e beleza. E aí, por vários momentos, a gente vira esse lugar de representação, esse token, né? Tipo, então, é o Alberto. Precisa de um negro? O Alberto, não sei o que. E assim, e por vários momentos eu até ocupei esse espaço, mas aí a gente entende, peraí, mas que vocês estão me chamando por quem eu sou enquanto profissional ou pela essa representatividade? E essa representatividade vocês precisam, né? E essa representatividade que vocês precisam, será que eu atendo? Porque assim, eu não vou te dar aquela história de sofrimento, de ascensão social, de esforço, de meritocracia e esforço pessoal. Eu ralo muito, estudo, etc., mas eu já parti de outro patamar, né? Então já não dá para me colocar na mesma sacola. Então não sou eu. Vocês precisam falar com pessoas periféricas, com outras vivências, espera aí que eu vou te indicar. Eu acho que é muito disso, né? A gente precisa sair desses lugares e abrir esses espaços, né? A própria Thais Araújo, a própria Camila Pitanga precisam também, Lázaro Ramos, precisam, por mais que o espaço, né, deles seja um espaço de visibilidade, de puxar os outros, às vezes eles precisam também, tipo, não sou eu, não vou fazer esse papel, já fiz 3 vezes esse papel, agora vamos colocar aquele outro ator, vamos abrir casting, né? Sim, novela, a gente abre casting. Mas eu acho que, para mim, eu acho que nunca fez tanto sentido ninguém solta a mão de ninguém, quanto nesse sentido, assim, sabe? Porque é isso. Aliás, é o que a Thaís vem fazendo, né? Agora, ultimamente, no perfil dela no Instagram, que ela vem postando sistematicamente outras atrizes negras para mostrar que, tipo, gente, então, estou abrindo espaço aqui, não existe só eu, entendeu? Tem outras pessoas que também são boas e que merecem espaço. Eu acho isso essencial, assim. E acho que também, como nas redes sociais, acho que com o advento das redes sociais, acho que cada vez menos eu acho que tem espaço para fazer coisas como para ter produções como essa novela, entendeu? Tudo bem que Segundo Sol foi ontem, né? Mas acho que cada vez mais as pessoas estão tão imbuídas de justiça e de querer reparar os erros, que acho que não tem muito espaço mais para esse tipo de coisa, né? Porque acho que se os autores continuarem fazendo isso, se os atores continuarem fazendo isso, acho que assim o mundo vem abaixo, né? Pelo menos. E aqui a criação de história, né, seja cada vez mais orgânica. Eu digo isso porque eu sei que Segundo Sol também foi uma novela brifada pelo comercial da Globo de estamos perdendo a audiência na Bahia, vamos lá inventar uma fábula clichê e, no fim, ainda mal executada. E eu achei muito bacana que vocês falaram, que é isso, a questão, e até do que tanto se fala do cancelamento, né? É que essas pessoas, como todos nós, né, somos errantes. Né, quem fez, quem participou da produção do Segundo Sol tem, né, pessoas aí, profissionais maravilhosos que a gente sabe que talvez ali, naquele momento, erraram na maneira de conduzir, na maneira de produzir, né? E a questão é isso, ouvir, né, o que eu estou fazendo aqui, e que eu sei que vocês fazem todo dia também, e conversar, né, gente? Conversar é tão bom, né? Não custa nada. E de novo da questão da invisibilidade, né? Tem tanta coisa a dizer
que parece que a gente falou 15 minutos. A gente nem, de fato, esmiuçou. Pois é. É sempre hora e lugar de falar sobre racismo, mas sim precisamos ser convidados para falar sobre outros assuntos. Com certeza. Né? Porque ocupar outros espaços já fala sobre o racismo, porque já mostra que existe sim uma ausência, né? Embora estejamos presentes em todos os lugares, existe uma ausência de voz, né? De visibilidade da voz. Mas é importante falar, e claro, nesse episódio específico que é sobre aumentar a representatividade, não dava para você cometer aquele erro que a Globo News cometeu quando fez o primeiro debate sobre George Floyd, que o painel era só, né, branco. Né? E aí a correção foi bonita, mas assim, não precisava ter tido correção se tivesse parado para pensar se alguém tivesse parado e falado, escuta, então, chamaram uma pessoa negra. Exatamente. Entendeu? Porque, né, para a gente saber o que ela acha, o que ela acha, como negra, de tudo que aconteceu, né, exatamente. Mas acho que, nesse caso, falar de representatividade, eu acho que faz todo sentido que sejam duas pessoas negras. Eu queria muito, tanto que quando você me falou, eu falei, nossa, participo, claro. Mas a Clô quer participar de todos, e por mim colocaria... Já é que, gente, isso é, de novo, né? Estão todos aqui generosos, é um processo de conversa, mas afinal todos nós temos boletos para pagar. Se isso fosse um projeto pago, eu já queria a Clô de colunista. Né? O Beto, eu sei que já teve a sua vez de colunista de TV aí, vamos falar de outros espaços. E interessante isso, porque mesmo que ainda... vamos lá, né? Eu tenho outros episódios que vão debater figurino, direção. Mesmo que ainda não existam protagonistas negros, eu, no mínimo, tenho que trazer para o debate, né? Sim, acho que a organicidade se dá com o tempo, né? Então, a cota justamente é isso. A cota não é um favor, é simplesmente um marcador social de estamos aqui, precisamos desse espaço, precisamos desse acolhimento, né? Já que as oportunidades não são iguais, não partimos de uma sociedade igualitária. Então, a gente precisa desse marcador. E, a partir disso, transformar e acho que conviver com outras pessoas negras, né? Ter amigos negros, né? Para a gente não olhar fetichizando o negro em todos os aspectos, sexual, ideológico, enfim, né? Somos plurais, somos seres humanos, é isso. Exato, eu sempre falo isso, eu faço esse exercício com os meus amigos, eu sempre falo, quantos amigos negros você tem, fora eu? Mas assim, quantos frequentam a sua casa, vão para o almocinho de domingo, tomar um drinkzinho? Quantos? Entendeu? Faça esse exercício e veja como é. Veja como é você entrar no lugar e olhar quantas pessoas pretas existem no lugar. Acho que é uma coisa... Porque senão fica raso, e aí, de novo, eu falando como branco aqui, senão fica raso, né? Fica para post de Instagram, né? Fica bonito, exato. Mas a real partilha, ela só se dá com profundidade. Exatamente. Mesmo. Quando você tem pessoas com diferentes experiências, de diferentes etnias, enfim. E não é só no cafezinho da firma, né? Eu quero saber do Beto tomando um vinho com ele, falando de outras coisas. Exato. Então, ó, a gente termina aqui para cima com o quadrinho que eu tenho, que é o que Odete diria. Então, sempre na cabeça dela, retrógrada. Não sei como estaria a Odete hoje, nesse mundo pandêmico. O que a Odete diria sobre o protagonismo negro? Acho que a Odete ia ser uma dessas que ia falar que tá demais, né? Ia falar que, nossa, gente, precisa de tanta gente escurinha na TV, assim, não, imagina. Ela seria completamente reacionária, né? Eu acho que ela diria, gente, já não tá bom a gente ver na rua, não precisa mostrar em todos os lugares. Acho que ela diria bem isso. Agora é assim, na televisão, no comercial de televisão, no jornalismo, sei lá, na novela, no teatro. É isso agora? Já não estava bom?
A gente sabe que existe, mas não precisa ficar mostrando muito. Acho que ela falaria isso. Péssima. Péssima. E Beto, o que a Odete diria sobre o seu bloco de carnaval? Domingo ela não vai. Olha, o Odete diria que é uma festa muito popular, né? Que as pessoas ficam suadas, rebolando, seminuas se pegando e que é uma vergonha, mas que é uma delícia. Só no Brasil mesmo. Que é um Brasil, que é uma delícia, né? E esperamos em breve poder ter notícias de quando teremos carnaval. Pelo amor de Deus. E uma outra coisa aqui para o Beto, que olha que curioso, né? Preparamos a pautinha, porque não somos, né? É necessário ter uma guiança aqui. E chamei o Alberto de Álvaro, que é o erro clássico, né, Beto? Como eu falo que aqui Leandro... E, aliás, vocês que ouviram essa esquizofrenia, é que eu sou Leandro Guima, alguns me chamam de Leandro, outros de Guima. Então, quando a Clô fala Gui... É de Guima. Gui sou eu também, tá? Então, Alberto, o que você diria, o que a Odete diria se chamassem ela de Beth, enfim, se fizessem essa confusão que todo mundo faz com Sim, você? todo mundo faz, já faz um tempo que não fazem, porque como eu trabalhei na Folha, e a Folha tinha o Álvaro Pereira Júnior, né, que depois foi para a Globo, fantástico e tal, eu recebia às vezes correspondência dele. Né? E às vezes mandavam para mim, para ele e era para mim, porque as pessoas, enfim, as pessoas leem muito rápido e esquecem, tá tudo certo, parece, né? Pereira Júnior, enfim. Acontece. Clô, e aí Clô tem um lado Raquel Acioli maravilhosa, porque Clô é boleira, doceira, e o que Odete Reutemann diria deste lado de Clô Lima? O que ela diria? Até que ela, aprumadinha, usa uns ingredientes que os brasileirinhos não estão muito acostumados, né? Mas ela comeria no final. Aliás, estou com vontade, né? Aliás, quer vender seu peixe aí? Pois é. Manda o arroba da sua doceria. Eu sou uma jornalista e confeiteira em suspensão no momento, mas eu faço bolos num ateliê que eu tenho em casa chamado Doces Bárbaros. Que delícia. Beto, você quer falar algum projeto que está rolando teu, iniciativa tua? Acho que assim, iniciativa é sempre nossa, né? Mas, nesse enfim. momento de pandemia, eu tenho feito algumas coisas artísticas e escrito coisas, mas eu estou concentrado mesmo no Trace Trends, que tem sido uma aventura trazer narrativas negras de todas as temáticas, né, e de um viés positivo na TV aberta, né? É um espaço de 1 hora que a gente fala de música, moda, comportamento, tecnologia, esporte, entrevistando pessoas anônimas e conhecidas e sempre tentando mostrar que a gente pode discutir todos os temas, inclusive raciais, mas a gente não precisa ficar preso aos temas raciais. E que sim, nós, não digo eu aqui, nós, quem estiver ouvindo que é branco, assistir esse programa, porque não é só um programa para negros. Não é para negros, é para todo mundo, e é um programa que fala sobre histórias de vida e talentos. Terça-feira, 10h30 na Rede TV. Ai, com esses talentos maravilhosos, eu encerro o podcast de hoje. Adorei fazer esse tricô aqui, foi ótimo. Foi ótimo. Vou chamar mais. Oba! Ótimo. Beijo. Tchau.